Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta parte do Brasil Export. Agradecemos aos que estão nos acompanhando presencialmente aqui em Brasília e a quem nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior. O Brasil Export 2021 tem o patrocínio das seguintes marcas: ABEP, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias. ABOL, Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. ABITRA, Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados. ACS, Associação Comercial de Santos. ATP, Associação dos Terminais Portuários Privados. Centronave. CNT, Confederação Nacional do Transporte. CDRJ, Companhia Docas do Rio de Janeiro. Deep World Santos. Grupo Eco Rodovias. Eldorado Brasil. FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima. FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias. Galote Advogados Associados. Kincaid Mendes Viana Advogados. MSC, Mediterranean Shipping Company. Piacentini do Brasil. Porto do Açu. Portos do Paraná. Praticagem do Brasil. Rumo Logística. Samarco Advogados. Santos Brasil. SPA, Santos Port Authority. SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Suzano. Ultracargo. E Unimed Santos. Este evento tem o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura. A produção é da UNA Marketing de Eventos e a realização do SEB, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior do Brasil Export. Bem, senhoras e senhores, vamos dar início ao terceiro painel de hoje com o tema Transformação Digital na Logística e o Desenvolvimento de Novos Negócios. Convido para vir ao palco para a sua apresentação o senhor César Meirelles, Conselheiro Nacional do Brasil Export. Para sua moderação, o senhor Angelino Caputo, Conselheiro Nacional do Brasil Export. Como debatedores, o senhor Fernando Coelho, subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do Ministério da Infraestrutura. Também convido para vir ao palco a senhora Mariana Pescatori, diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura. O senhor Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT. E o senhor José Gonçalves Neto, diretor de Relacionamento Regulatório da Vivo. Nossos agradecimentos a todas as autoridades. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor César Meirelles.
Muito boa tarde a todos, senhores e senhoras, presentes e aqueles que nos acompanham online. É uma imensa satisfação estar com vocês, participar desse bloco, ter uma mesa tão rica e seleta, na companhia do meu amigo e parceiro Caputo, Angelino Caputo. Eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, os colegas conselheiros, não só do Brasil Export, mas de todos os regionais e aqueles fóruns técnicos. Agradecer muito ao Fabrício Julião e parabenizá-lo por conta de tanto êxito e dedicação concentrada e objetivada num projeto dessa natureza. Certamente é um dia de muita alegria para todos nós que fazemos esse projeto, sobretudo depois de um ano, né, de muita dedicação, com tantos fóruns fantásticos que realizamos pelos regionais. Eu queria cumprimentar meus colegas do Conselho em nome do nosso presidente, nosso José Roberto Campos. Muito obrigado, Campos, sempre pelo apoio, pela amizade. E, em seu nome, vou cumprimentar todos os amigos conselheiros, amigas conselheiras, como presidente do nosso Fórum Nacional. Mas me permitam aqui abrir, obviamente, um parêntese para a nossa presidente do Conselho Feminino, doutora Maiara, que tem feito uma representação extremamente próspera, fecunda, né? Um trabalho muito fecundo e um trabalho brilhante que orgulha a todos nós. Então, em seu nome, doutora Maiara, eu aqui cumprimento todas as mulheres presentes no nosso fórum e que nos acompanham também online. Muito bem, queria cumprimentar os nossos colegas e nossa colega de mesa, nas pessoas do Wander Costa, presidente da CNT, uma entidade muito parceira, muito amiga e sempre presente. A Fernando Coelho, muito obrigado pela presença também, pela participação. O José Gonçalves Neto, da Vivo, muito obrigado também pela presença. E aqui temos a presença de mais duas, uma senhora e uma senhorita, a doutora Mariana Pescatori, diretora de programa do MINFRA, que traz aqui a pequenininha Laura, que já desde cedo já participa conosco de um momento tão importante. Muito obrigado, doutora. Bom, sendo assim, hoje nós vamos discutir um assunto que está na agenda do dia de todos, que é a questão da transformação digital na logística e o desenvolvimento de novos negócios. Eu diria que não só na logística, né? Mas em todas as cadeias produtivas, está presente em todas as cadeias globais. Para ser muito objetivo, na voz de um baiano que gosta de falar muito, então eu sintetizei aqui a minha fala para não falar muito, né, Caputo? Mas, enfim, nos últimos 20 anos, vivenciamos marcos de natureza épica, que vem mudando o mundo em definitivo, mexendo na geopolítica do planeta, alterando costumes, processos, marcos regulatórios, regras de segurança e, em decorrência, verdadeiros movimentos disruptivos vêm sendo registrados em vários níveis das cadeias globais, tendo, tanto na aviação quanto na navegação, nos portos, aeroportos e na logística em geral, um campo vasto de mudanças. Desde dezembro de 2019, vimos enfrentando um desafio de proporções colossais, o qual afetou todo o planeta, levando uma das mais graves crises sanitárias e humanitárias já vivenciadas pela espécie humana. Aqui, uma vez mais, registramos o nosso pesar por todas as vítimas que foram acometidas pela pandemia. Durante esse período, mudanças estruturais e de hábitos trouxeram-nos a necessidade de nos reinventarmos, de reconstruirmos conceitos e, uma vez mais, a logística passa por uma nova ordem de disrupção, tendo que adequar-se com a flexibilidade que lhe é intrínseca, com urgência e eficácia aos novos tempos. Antes mesmo da pandemia do Covid-19, o setor de logística, bem assim as cadeias de suprimentos e distribuição, vinham sendo sacudidas pela onda da quarta revolução industrial.
A internet das coisas, cloud computing, machine learning, big data, omnichannel, inteligência artificial, dentre outras tecnologias, estão digitalizando e transformando a logística em geral, quer seja na armazenagem, na movimentação e no transporte de carga, dentro e fora das empresas, de maneira nunca vista desde a invenção do container nas décadas de 50 e 60. No campo dos transportes em si, além do que já estamos experimentando em relação aos veículos autoguiados, os AGVs, e aos drones, vemos o futuro chegando ainda mais rápido. A empresa aérea Gol, por exemplo, anunciou no último dia 21/9 que assinou o protocolo de intenções com a Avalon para comprar ou arrendar 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical para início das operações como táxis aéreos em meados de 2025. A Embraer também entrou na corrida da mobilidade aérea urbana, ou UAM, Urban Air Mobility, e está desenvolvendo o EVE eVTOL, o veículo elétrico a um custo operacional em até 80% mais baixo do que de um helicóptero. Uma nova fronteira, portanto, senhoras e senhores, nos tem sido desafiada, dado estarem nos sistemas e na tecnologia as grandes transformações disruptivas e de larga escala, encontrando-se na proa desse mar para bons profissionais a tecnologia 5G, que revolucionará nosso setor e as cadeias globais de produção já a partir de 2022. O e-commerce mostrou essa realidade. De acordo com o relatório da Mastercard Spending Tools, um importante indicador de vendas no varejo, o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 75% em 2020, tendo repetido a boa performance em 2021. Seguindo o site New Trust, o primeiro trimestre desse ano registrou já um crescimento de 57,4% maior do que no mesmo período de 2020. O Crossborder, ou loja virtual, da imensa plataforma de comércio transfronteiriço, fortalece a dinâmica não mais apenas do B2B ou B2C, mas do P2P, peer-to-peer, ou seja, de ponta a ponta, fazendo com que uma nova ordem de coisas ganhe agenda global. Nesse contexto, também se inserem as startups de logística, que estão aportando inteligência agregada e inovação tecnológica às logtechs, registrando um salto absoluto na digitalização dos processos em largo espectro, desde rastreamento no trânsito internacional de carga, gestão de estoques, gerenciamento de armazéns, de frota, seguro de carga e por aí segue. De acordo com o Logtech Report 2020, da Distrito ME, foram mapeados naquele ano 283 startups que atuam no setor de logística no Brasil. Ainda sem dados publicáveis precisos, em 2021 o crescimento foi exponencialmente maior. Nesse painel, buscaremos abordar esse novo mundo, que não mais orbita sobre nós, mas nele estamos absolutamente inseridos. Chegamos, como se diz na aviação, ao irreversível point of non-return, não havendo mais pista para uma reversão segura. Senhoras e senhores, boa decolagem a todos, um bom painel a todos nós e um bom trabalho nessa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado, César, pela introdução aí, pelo começo, pela provocação. Acho que vou pular essa parte de elogiar o Fabrício, o Campos, todo mundo já está fazendo isso, os caras estão ficando convencidos, viu, né? Elogiar, sim, a iniciativa de colocar no painel de logística, encaixar esse tema da transformação digital, porque isso aí é o nosso futuro e todo o avanço que for ocorrer daqui para frente vai depender da tecnologia. Sem mais delongas, vou começar aqui pelo presidente Wander, da CNT. Talvez, Wander, assim, você que está ali na confederação, que tem uma visão mais top-down do setor, né, que envolve tanto o terrestre, o marítimo, ferroviário, rodoviário, o que de lá deste referencial vocês observam como as principais tendências, os principais movimentos de transformação digital, de evolução, de apoio da tecnologia, vindo aí nos próximos anos? Boa tarde a todos. Muito
obrigado, Caputo, pela palavra. Em nome da CNT, eu agradeço a oportunidade de estar discutindo sobre a transformação digital. A transformação digital, como introduzido pelo Meirelles, é uma coisa que acontece e não é só no transporte, é na cadeia global de todos os suprimentos. Ele citou aqui o exemplo da aviação. E a CNT tem acompanhado muito de perto as oportunidades que a transformação traz. Nós tivemos a sorte, eu pessoalmente, de estar presidindo a CNT no momento em que o Ministério responsável, o MINFRA, tem uma visão, uma vocação muito grande também da necessidade de evoluir, de digitalizar, de transformar o transporte em todos os modais. E o que aconteceu com a pandemia é que ela acelerou esse processo de digitalização, pela necessidade de ter algum distanciamento social, pela necessidade de suprir as pessoas que ficaram em casa. O maior exemplo disso é a evolução do e-commerce, cujos números Meirelles também já citou. É uma coisa que veio para ficar e é uma transformação natural. Nós aprendemos a consumir em casa. Muitos dos brasileiros, eu quero acreditar, no mundo inteiro, que nunca tinham comprado pela internet, compraram, fizeram a primeira compra com algum receio, mas que hoje já temos ferramentas que nos traz segurança para poder fazer esse tipo de compra. Então, o e-commerce, que era uma atividade que não era explorada profissionalmente pelas empresas de transporte, nós atuávamos aqui no Brasil basicamente com o correio, tinha um volume residual. Hoje nós temos grandes operadores. São empresas que trabalhavam no transporte de carga fracionada para abastecer as lojas. Ao ver o seu mercado sendo reduzido em função da pandemia, migraram para o e-commerce e hoje são especialistas nisso. Daí a importância de, fugindo do tema aqui, mas aproveitando a oportunidade, de acelerarmos a privatização dos Correios. Os Correios, como ente público, ele não tem a possibilidade de fazer o desenvolvimento da transformação na velocidade que a economia exige. Grandes empresas hoje já estão ocupando o mercado e cada dia que passa o correio tem menos cargas. Isso significa menos valor. Então, nós brasileiros que queremos proteger o patrimônio construído pelo Brasil, devemos apoiar a privatização do Correios, porque é a forma de capitalizarmos o governo e dar mais retornos para a população brasileira. Então, um dos legados da pandemia vai ser justamente a digitalização. Nós estamos aqui essa semana com a novidade do DTE, que não é uma novidade, que veio por provisória, mas essa semana foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro e virou lei. É uma matéria de que a CNT tem trabalhado junto com o MIFRA e outros players também, para poder viabilizar o DTE, que na concepção é o melhor dos mundos, né? Nós, do setor de transporte de cargas, eu sou oriundo da carga, há muito vínhamos pleiteando e pedindo para ter o documento intermodal. Talvez o Meirelles tenha preocupado com isso também. Talvez a solução venha pelo DTE. Seria um documento único para poder fazer o transporte de todos os modais. Essa é a nossa expectativa. Ele já está sendo emitido para alguns modais no rodoviário. É uma plataforma assistida, como me disse agora a Mariana, mas é necessário que tenha esse início para poder fazer os ajustes. E podemos sonhar que esse documento, no futuro, muito em breve, seja também utilizado nos outros modais. Os meus representados do aquaviário sempre me fazem um pedido que queria que o transporte fluvial fosse tratado como rodoviário. Quando o empresário carrega a mercadoria, emite o documento fiscal, está autorizado a transporte. Não há necessidade de uma prévia autorização para iniciar a viagem. Eu acho que isso é uma evolução necessária para os nossos portos e podemos utilizar a digitalização. Hoje, o documento de papel ele é totalmente desnecessário. Todos os documentos fiscais, seja municipal, estadual, federal, eles têm a versão eletrônica. Então, os responsáveis pela emissão podem fazer a transmissão e com o sistema robusto que o Brasil tem capacidade de produzir, em alguns casos já tem,
ele pode fazer com que a fiscalização seja toda eletrônica, abandonando o carimbo de madeira e borracha pela certificação digital, com muito mais segurança, com a fiscalização muito mais eficiente. A gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, temos retrocessos também. Eu, durante quase 20 anos, eu atuei no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais como conselheiro dos empresários, e lá em Minas, há 10 anos atrás, a fiscalização não exige um papel para transportar mercadorias. A nota fiscal, você pode ver o nome dela de DANF, o documento auxiliar da nota fiscal. Ele é dispensável. A fiscalização não precisa de conhecimento no papel e nem nota fiscal. É preciso, e já era na ocasião, a emissão do documento eletrônico. Porque numa fiscalização, os fiscais, desculpe a redundância, eles têm como puxar a informação eletrônica e verificar exatamente quanto se emitiu o conhecimento. Lá, quando a emissão foi feita antes da fiscalização, não tinha autuação. Só é feita a autuação posterior, com a segurança de podermos conferir até o segundo. E no documento eletrônico você tem data, hora e segundo da emissão para evitar de ter contestação com isso. Então, é uma ferramenta que já existe e que nós podemos muito rapidamente partir para a digitalização. E já colocando aqui um problema que pode vir do DTE, e me pergunto, por que é que, então, que na sua empresa vocês emitiam a DANF, carregavam a DANF e emitiam o CTE? Porque o meu cliente exige, não fiscalização. Eu tenho que ter um convencimento de que eu acho que agora já está nesse ponto, de que o comprovante de entrega também pode ser digitalizado. Porque hoje, quando o entregador vai na minha casa entregar um e-commerce, ele tem uma máquina, uma leitora, que informa o local, a hora, e pelo GPS é conferida que a mercadoria foi entregue no local corretamente. Então, a digitalização ela veio para ficar. Nós estamos num movimento embrionário ainda, e que o DTE pode ser uma partida para poder fazer com que haja uma desburocratização. E, conversando com a Mariana mais cedo, ela falou, agora que vai vir o decreto, que vai vir a regulamentação, nós temos que ter a preocupação de não apenas digitalizar a burocracia, mas realmente avançar para ter todos os documentos necessários para a fiscalização. A CNT sempre apoia o empresário que cumpre a legislação e entendemos que é necessário que o governo tenha acesso às informações fiscais para uma boa gestão, mas também enxergamos que algumas das burocracias precisam e devem ser eliminadas para a evolução e a redução do custo do Brasil. O DTE está mais visível no rodoviário, mas ele foi criado para poder ser o documento de todo o transporte. Então, a revolução pode vir para o ferroviário, pode e deve vir para o ferroviário, o aquaviário e também aos portos. Nós precisamos de desenvolver o transporte sem papel. Não significa sem documento. O documento digital é válido e é seguro. E essa digitalização precisa chegar também naquilo que é os nossos portos. Você tem o controle do que está chegando para poder fazer a mecanização e agilização das descargas. A mão de obra é necessária, precisamos de gerar emprego, mas a automação é a forma de reduzir custo e aumentar a velocidade. Essas são as minhas palavras iniciais. Agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, presidente Wander. Essas colocações iniciais. Daqui a pouco a gente volta com alguma pergunta adicional. Passar agora para o meu amigo Fernando Coelho, parceiro nosso aí do Brasil Hack, naquelas lives de conteúdo tecnológico. Sempre temos o apoio dele, do próprio Marcelo, da Mariana. Estamos sempre juntos aí. Hoje aqui no Fórum Nacional do Brasil Export. Você está à frente lá, Fernando, da questão da transformação digital do Minfra, vários projetos de digitalização dos serviços e que se aplicam tanto ao setor, a parte pública, né, do Ministério, como também oferecendo serviço aí para a sociedade. Queria que você desse uma panorâmica de o que tem de novidade, o que tem saindo, o que já foi feito, quais são os principais projetos. Eu sei que a Mariana
vai botar uma luva em cima do DTE, que já foi tão citado aqui pelo presidente Wander hoje, pelo secretário Marcelo da Costa ontem, pelo diretor-geral da agência também, o Rafael, né, Vitali. Então, parece que é o assunto que esteja mais palpitante, porque ele está aí na marca do pênalti, mas sabemos que tem outros projetos importantes também no Ministério. Então, você podia para a gente dar uma panorâmica aí? Perfeito, Angelino. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde em nome do Dr. César, do Angelino, a todos os colegas de mesa, a toda a audiência aí. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso programa de transformação digital do Ministério da Infraestrutura. Né, a gente sabe que a transformação digital da logística é um mundo, tem uma infinidade de oportunidades, com todas as tecnologias que o Dr. César já comentou. E eu vou me ater aqui um pouquinho sobre a transformação digital da burocracia nos transportes, que é a nossa grande missão, né, lá no Ministério da Infraestrutura. Quando a gente começou os nossos diagnósticos lá no início da gestão, vocês sabem que o Ministério colocou a meta na sua visão estratégica de avançar muitas posições em competitividade da infraestrutura de transportes. E a gente, estudando os indicadores, aí notadamente o indicador do Fórum Econômico Mundial, identificou lá que são 8 indicadores que compõem o subíndice de infraestrutura de transportes. 4 deles são indicadores objetivos, que dizem muito respeito à hard infrastructure, né? Os investimentos pesados, as vias, os terminais, os grandes equipamentos. Mas o que puxava o Brasil para baixo é a parte da soft infrastructure, ou seja, os serviços, a burocracia associada à infraestrutura. Né? Então, até no próprio DTE, a gente tem um exemplo de um estudo feito pela NTT, que apontava 6 horas, em média, por viagem de parada para fiscalização. Então, a gente poderia ter as vias, as rodovias duplicadas, os portos com capacidade de throughput, mas se a gente continuasse com a mesma burocracia, as fiscalizações ali, parando todo mundo para ver se encontra né, que tá fora, né, da burocracia, a gente continuaria com o problema de software infrastructure. E foi nesse sentido que a transformação digital passou a ter uma relevância estratégica para o Ministério. E nós fomos elaborar o nosso programa de transformação digital com essa missão de encontrar os projetos que deveriam, de fato, mexer nesse velocímetro da eficiência do serviço de forma significativa. Eu brinco que nós somos atrás das nossas utopias digitais. Quando a gente, por exemplo, estava conversando lá em fevereiro de 2019 com os nossos técnicos de porto sobre o futuro do porto sem papel. Tinha lá um roadmap de funcionalidades, vamos melhorar as telas, deixar mais fácil para o usuário. Mas isso aí vai mexer o reloginho muito, muito gradualmente, né? Qual é a nossa utopia digital? Qual é o nosso projeto que, de fato, a gente tem que, 4 anos pela frente, aí, a gente tem que investir os nossos esforços. Aí surgiu, né? Não, a gente tem que caminhar uma janela única portuária. Né? A gente tem o Portal Único Comércio Exterior, temos o Porto Sem Papel, tem redundância de informações. Ponto. Então, esse aí está lá no nosso primeiro plano, lá de março, abril de 2019. Não sabíamos como fazer, sabíamos que tinha que ser feito. Mesma coisa o DTE. O DTE é o tipo do projeto que o gestor tradicional olha para ele e fala, Deus me livre. Né? É muito complexo, mas tem que ser feito. Então, essa foi a grande visão aí do ministro Tarcísio, do secretário Marcelo, de fazer o que tinha que ser feito. E a gente, no início, aí colocou algumas metas mais de curto prazo necessárias, temos uma política de governo digital e preconizávamos aí digitalizar 100% de serviços, né? E nós somos o primeiro órgão que fez isso, digitalizar 100% de serviços. 100% de serviço significa dar uma opção digital, de canal digital para todos eles, ainda que tenha possibilidade de um canal presencial físico, mas para todos os nossos serviços hoje prestados por Minfra e vinculados, então é um plano integrado,
a gente tem sempre um canal de prestação digital. Mas esses projetos sempre tiveram, os grandes projetos, na nossa esteira, projetos que exigiam muita articulação, né? E hoje a gente, esse ano especialmente, a gente consegue falar que botamos no ar o DTE, a Mariana vai dar bastante mais detalhes. O DTE já é uma realidade, já está sendo emitido, já tem lei. Olha que incrível. E a janela única aquaviária, ela já está na sua segunda etapa. Nós já entregamos um login unificado. Estamos, nesse momento, fazendo de forma conjunta com o Ministério da Economia, Receita e a SESEX, mapeamento de processo para fazer um redesenho conjunto. 3 órgãos se unindo para fazer um processo integrado, um processo aduaneiro e logístico integrado. Com a participação da iniciativa privada. Sem dúvida, sempre. Em todos, no nosso roadmap aí de mapeamento, tem um momento com os anuentes, tem um momento com os entes privados, tem um momento com as agências de navegação. Então, tem que ser, né? No final das contas, a gente quer atingir o objetivo, que é tornar os serviços mais eficientes. Esse é o nosso reloginho que a gente sempre mira nele, que é o Brasil dar saltos de competitividade. Temos também, né, do lado do aéreo, 2 projetos importantes, um mais voltado para a carga, que é o Teca Digital, que inclui uma parceria com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, para termos o CCT aéreo. Então, é a nossa janela única do setor aéreo, né, que vai ter despacho nas nuvens, análise de risco, vai reduzir aí entre 70% e 80% os tempos de desembaraço de carga. Então, do lado do passageiro, né, fugindo aqui um pouquinho, o embarque seguro, né, ou seja, embarque por biometria, né, você associar a sua identidade biométrica validada pelo governo com o cartão de embarque no momento do check-in e você, daí para frente, a sua face é o seu documento e o seu cartão de embarque. Isso já está aí, já estamos terminando o piloto, 6 aeroportos realizados, mais de 2.000 passageiros, espetacular. Então, são essas coisas, né, que vão reduzir as nossas grandes metas, reduzir tempo de anuência para atracação de navios, reduzir tempo de filas com fiscalização, reduzir tempo de desembaraço de carga aérea, reduzir o tempo de embarque de passageiros. Então, são essas as grandes metas que nós temos e estamos buscando e aferindo resultados. Então, é essencial que a gente garanta que, no final das contas, o Brasil vai dar saltos de competitividade, não só pelo grande volume de investimentos que estão sendo atraídos com as nossas concessões, mas também pelo lado de uma melhor eficiência do serviço, reduzindo a impedância gerada pela burocracia. Obrigado, Fernando. Deixa eu passar agora ali para a Laura, para Mariana. Todo mundo quer ouvir do DTE, né? A DTE desde ontem está sendo citado e DTE já foi motivo de 2 lives nossas no Brasil Hack, lá no comecinho, depois você fez um ponto de controle dizendo como é que estava, mas agora já tem lei. Atualiza para a gente aí, Mariana, como é que está esse projeto. Eu não vou fazer aquela pergunta se tem patente do nome, que só o pessoal de Santos que vai entender essa piada. Mas atualiza para nós aí como é que está o projeto. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a Angelino, César, os meus colegas aqui de discussão. Estou vendo que o DTE agora é o tema do momento e eu acho que é bem oportuno a gente ter um painel específico que fala sobre transformação digital. E vendo aí o Wander falar, vendo um pouquinho do Fernando falar, a gente vê o desafio que a gente enfrentou aí nos últimos 2 anos para chegar nesse ponto que a gente está hoje, né? Eu nem digo que seria um ponto, a gente ainda tem muito a percorrer em relação ao DTE, a gente sabe que é o início de uma jornada grande de implementação de um sistema que é extremamente robusto, mas a gente sabe que é um desafio que a gente conseguiu aí nos últimos 2 anos, com uma equipe enxuta do Ministério, com o apoio irrestrito do setor privado. A gente teve, estou vendo o Edeon aqui, que teve em diversas discussões comigo,
tivemos o apoio aí da CNT, da CNA, da CNI, a ProSoja, a ANUT, todos eles estiveram na mesa para construir conjuntamente, né? E eu acho que isso foi importante porque a gente conseguiu, desde o início, envolver o setor privado e mostrar a relevância que era a implementação do documento eletrônico de transportes. O Wander bem colocou, né, quando chegamos aí no Ministério, levamos esse projeto para o ministro Tarcísio, e eu me lembro bem dele falando, e quando ele falou isso, a gente realmente ficou abismado, que quando ele viu os ganhos possíveis que o DTE pode trazer, de redução de tempos de horas paradas, imagina quanto custa para o setor 6 horas em média parada por questões burocráticas, questão de remuneração de caminhoneiros, que sempre está aqui como uma pauta importante para o Ministério da Infraestrutura. Ele falou que era um dos principais projetos do Ministério e que isso, com certeza, em termos de transformação, era mais transformador do que os projetos de concessão do Ministério, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade, efetivamente, de colocar o DTE para rodar. Acho que evoluímos bastante, né? Acho que, nesses últimos 2 anos, conseguimos construir uma legislação que é robusta, que foi sancionada segunda-feira, né? Tivemos um grande trabalho aí junto com o Congresso, o relator Jerônimo foi um grande parceiro para que a gente conseguisse evoluir no texto, né? A gente saiu com o texto do Ministério, mas que dentro, né, do Congresso, com a discussão também com a iniciativa privada, com os players do setor, com os caminhoneiros, a gente conseguiu evoluir bastante. E acho que temos aí o desafio aí de seguir adiante. É importante, antes de começar a falar um pouquinho aí dos próximos passos, acho que vale a pena falar um pouco do que a gente espera do DTE, né? A gente tem aí, tinha grandes problemas, principalmente no rodoviário, grande parte das documentações que são exigidas, e são muitas, a gente mapeou 90 documentos, certidões, licenças, que são exigidas só no âmbito federal e que vão ser obrigatoriamente integradas ao DTE, além das obrigações que foram colocadas aí pelo Wander, que são obrigações estaduais, e aí não somente os documentos fiscais, que foram aqui citados, né, mas também autorizações especiais de transporte, documentos sanitários. Então, o DTE tem uma oportunidade de integração futura bastante grande, mas a gente tem um desafio muito grande aí no âmbito do governo federal de fazer a integração desses 90 documentos. Muitos deles ainda têm que andar impressos ali na boleia do caminhão. A gente teve a oportunidade de estar com a equipe da CNT, numa empresa de carga fracionada, Braspress, e eu achava que era uma pastinha que ia na boleia do caminhão. Mas quando a gente esteve lá, e o secretário executivo Marcelo ficou bastante impressionado, eles levam malotes de documentação impressa. Então, a gente tem realmente, quando a gente vai para essa realidade da ponta, a gente vê o quanto que simplesmente digitalizar já traria um ganho muito grande. Mas não é simplesmente digitalizar, né? O nosso primeiro processo agora, e a gente já está conversando com o CNT, com a CNI, também com a CNA, para que a gente tenha aí uma consultoria especializada, como foi feito, por exemplo, no Portal Único de Comércio Exterior, para que a gente revisite processos e documentos. Então, não é simplesmente chamar o IBAMA, a NTT, que esteve aqui com vocês, com o Rafael Vitali, a ANAC, a ANTAC, a DENIT, e simplesmente pegar ali os campos que hoje estão nos documentos e trazer para a plataforma do DTE. O que a gente quer é sentar com o setor privado, entender o processo atual, a quantidade de documentos que são criados, a quantidade de informações que são exigidas, e sentar com esses órgãos públicos e, antes de digitalizar, verificar o que a gente pode reduzir de carga burocrática, de redundância de informações. Então, esse vai ser o nosso primeiro desafio. A ideia é que a gente já inicie aí em outubro a fazer esse mapeamento, né? E a gente sabe que o próximo aí desafio, que a gente já está debruçado aí pelo menos um mês no Ministério da Infraestrutura, é fazer o decreto de regulamentação da lei, né? Vários pontos que estão na lei, eles demandam a regulamentação, então, questão de tarifação, infrações, penalidades, e, principalmente, a questão de cronograma do DTE, a questão do comitê gestor tripartite que foi criado dentro da medida provisória. Então, a gente está estruturando essa primeira minuta, mas eu estava aqui conversando com o Wander um pouquinho antes, que, por óbvio, como foi na medida provisória, a gente precisa do setor privado para trazer essa visão operacional para dentro do decreto, para nos falar quais são os timings que são exigidos para que o setor privado se prepare também, né? Então, esses desafios estão aí mais à frente aí para a gente poder evoluir, e a gente tem a expectativa de já nesse segundo semestre evoluir, né? O Wander comentou que a gente já iniciou uma operação assistida, a gente já está com algumas transportadoras fazendo a geração do DTE,
E acho que esse momento de operação assistida ele é extremamente relevante. Primeiro, para o setor privado entender como que ele vai se comunicar eletronicamente com o DTE, e segundo, da parte do governo, para a gente aprimorar a nossa plataforma de emissão do DTE também, em termos de TI, e entender quais são as necessidades do setor. Então, a gente tem muitos desafios à frente, e aí o ministro sempre tem falado, né? Por óbvio, a gente sabe que o DTE ele vai ser implementado em ondas, né, em fases, né? Então, a gente tem trazido à mesa as agências reguladoras, né, que estão diretamente vinculadas ao MINFRA, os órgãos que são diretamente vinculados ao MINFRA, como o DENIT. Quem está muito próximo a gente também é a ANP, que pediu para que o doutor Viário tivesse dentro do DTE, para que nesse primeiro DTE que a gente vai implementar, a gente já tenha aí todas as obrigações dessas agências reguladoras já incorporadas no DTE. Isso a gente tem a perspectiva de fazer aí no próximo ano, né? E aí, em seguida, a gente deve envolver os demais órgãos federais, e aí a gente está falando de IBAMA, a gente está falando de Metro, quando a gente fala de produtos combustíveis, né? Sempre há uma grande burocracia atrelada a obrigações acessórias que têm que ser exigidas por diversos órgãos, muita redundância. Então, a ideia é que a gente parta aí para incorporar os demais órgãos federais e, por último, aí a gente deve passar por uma fase de convênios aí com estados para que a gente possa fazer a incorporação aí também dos documentos estaduais, seja via integração, seja via a gente conseguir efetivamente uma plataforma unificadora. Eu vejo o Fernando falar, participei do Porto Sem Papel lá atrás, e a gente vê a evolução, né? A gente vê como os projetos vão evoluindo, e com certeza com o DTE vai ser dessa forma, né? Então, a gente sabe aí o grande desafio que está à frente, e a gente sabe que esse desafio não é do setor público somente. Esse desafio é um desafio conjunto com o setor privado, assim. Então, a gente conta muito com o setor privado para que, nos próximos anos que a gente vai estar implementando, vocês sejam ativamente participantes, seja no levantamento de processos, no levantamento documental, seja na construção das regulamentações que vão vir do DTE, porque só vamos ter aí um DTE que efetivamente reduz essa burocracia se o setor privado estiver sentado à mesa, mostrando onde estão aí as suas dores, né? As dores do dia a dia. Então, eu acho que esse é um chamamento do dia de hoje, né, de construção conjunta, e com certeza a gente vai ter esse desafio aí nos próximos anos para colocar aí o DTE de pé aí para revolucionar, né, o setor, né? A gente sabe que os ganhos aí são enormes para todos os players aí da cadeia logística. Segura um pouquinho aí, Neto. Obrigado, Mariana. A gente teria aqui um quinto painelista hoje, que é o Djalma Vilela, da Multilog. Ele teve um problema com a passagem aérea, ele acabou tendo que ir, lamentou bastante, e deixou aqui o conteúdo que ele ia fazer. Então, vou fazer uma experiência de transmutação aqui. Eu vou transformar o César no Djalma. Se você fosse o Djalma, quer dizer, você é o Djalma agora, falando dessa questão da transformação digital, de uma experiência, de um estudo de caso no chão de fábrica, né? O que lá na Multilog, que é uma das maiores operadores logísticos do país, operador de recinto alfandegado, associado da Arbitrar, imagino que seja associado da ABOL também, um exemplo de uma aplicação de um sistema novo, de alguma novidade que foi feita nesse âmbito dessa revolução 4.0 que tem mudado a vida lá na Multilog. Muito obrigado. Obrigado, Caputo. Quando você faz essa transmutação de corpos, eu me lembro... Cadê Márcio? Está aí, não? Quem faz aqui imitações primorosas é o nosso amigo Márcio. Mas o Djalma deixou essa incumbência para Caputo e para mim, e ele nos apresentou um projeto muito bacana que está sendo implantado na Multilog, e tem tudo a ver com o que todos os senhores aqui e senhora mencionaram. Primeiro, a visão digital em parceria com o poder público. Então, foi um trabalho que eles fizeram junto com a Receita Federal para fazer uma vistoria através de realidade virtual. Um projeto simplesmente genial. É como se os olhos da fiscalização fossem os olhos deles e vice-versa. Porque não necessariamente naquele pipeline de desembaraço você tem presente, com disponibilidade imediata, a fiscalização, porque os processos são muito dinâmicos, em grande volume, nos vários portos,
e nas regiões retroportuárias alfandegadas. Então, eles iniciaram isso em Campinas, foi um grande êxito, e, junto com a Receita Federal, replicaram esse processo para outras áreas, estão replicando para as outras áreas. E o bacana nisso, mais uma vez aqui, em compartilhamento com os colegas de bancada, e, sobretudo, com o Fernando e com a Mariana, do MINFRA, esse esforço que os senhores e senhoras estão fazendo. Porque, de imediato, eles também apresentaram ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura, que chamou para si, não foi, Caputo, que ele comentou conosco, chamou para si o interesse. Então, quer dizer, essa realidade virtual, ela também poderá ser replicada em outros órgãos. Então, converge para isso tudo que está sendo exposto aqui com bastante ênfase. Obrigado, Caputo. Obrigado, Djalma. Pode voltar, seu César. Eu estava até conversando com ele, porque a Abitra, que é a associação que eu estou representando aqui, é pioneira nessa questão da conferência remota por imagens lá no Porto de Santos. E, em função da pandemia, esse conceito acabou sendo difundido no Brasil inteiro, porque o fiscal não podia efetivamente sair para ficar fazendo a fiscalização, mas a carga não podia ficar parada. Djalma estava relatando essa experiência com aquele óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, de ver ali, e já fiz um convite para ele para a gente fundir as duas coisas. A gente prega lá que não adianta você querer ser o dono sozinho da solução. Quanto mais colaboração e mais integração, melhor. Mas esse é um exemplo de tecnologia daquela que demanda transmissão de dados, convergentes. A gente viu, existe um portfólio de projetos. A gente sabe que tem aquele projeto da pesagem dos caminhões em movimento, né? Então, eu convidei meu amigo, meu compadre, José Gonçalves Neto, para estar aqui com a gente. Ele é o bicho estranho aqui nesse painel, porque aqui todo mundo no auditório da vertical de infraestrutura e ele é da vertical de telecom. Então, ele pode estar estranhando aqui o nosso linguajar, mas o convite dele faz sentido na linha de que está todo mundo ouvindo falar do 5G. E dizem aí, não sei se é verdade, o Neto vai confirmar, que o 5G tende a ser a plataforma de comunicação para a chamada automação 4.0, para a internet das coisas, ou que não seja a única tecnologia, mas também aquela dominante quando se exige uma grande quantidade de coisas em tempo real. Imagina você fazer uma vistoria dessa e transmitindo isso para os órgãos, ou as informações tanto da infraestrutura instalada, o porto, o aeroporto, a rodovia, a hidrovia, o próprio veículo, né, em trânsito. Isso tudo exige uma comunicação, às vezes, muito pesada. E dizem que o 5G vai trazer a resposta para isso, só que o 5G aqui, pelo que a gente vê na televisão, ou está atrasado, ou tem teoria de conspiração que o chinês quer espionar. Eu sei que essa semana a Anatel acabou soltando o edital e as empresas estão se preparando. O Neto é da Vivo, um dos principais players de telecomunicações aqui. Então, vou pedir, Neto, para você dar uma geral para nós, como é que está, quando é que a gente pode contar com essa tecnologia e se, do ponto de vista de vocês também veem isso como um serviço das operadoras ou uma oportunidade de a gente estar automatizando, coletando dados de automação nas pontas, de todas as verticais, inclusive a nossa, né, de infraestrutura, como base aí da Revolução 4.0. Obrigado, Angelino. Em nome da Vivo, eu gostaria de agradecer a você, ao César, à organização do Brasil Export, aos colegas de mesa, né, a todos que estão aí assistindo. É uma honra e um prazer para a gente estar aqui, especialmente para a minha pessoa. Eu estou me afeiçoando a um setor, a um segmento, a um ecossistema, na verdade, que a gente é fã e não conhece, né? A própria internet, quando fala de navegação, está falando de algo que é feito há muito tempo, né? O que revolucionou o mundo. Tive a oportunidade de falar com o almirante Barbosa há pouco aqui, tenho já pessoas que trabalharam na Anatel, né, que também trabalharam na Marinha do Brasil, então é uma satisfação estar com vocês. Humildemente, eu reconheço que procurei o papo dessa mesa, não vi, então devo ser eu mesmo, né? Então, vou aqui me utilizar de alguns recursos para tentar fazer frente aqui ao conhecimento, né, às expectativas de vocês. Mas, de fato, eu acho que o César usou uma expressão muito legal, né? Na aviação tem lá aquela velocidade de rotação, normalmente combina com o meio da pista, depois daquilo não tem como voltar, o avião tem que subir de qualquer jeito, né, tem que decolar. E eu vou tirar a massa aqui, Angelino, para facilitar um pouquinho agora. Acho que tem que aproximar mais o microfone também. Ok.
E a gente sentiu esse ponto vamos dizer, de não retorno no setor de telecomunicações no final do milênio passado, né? Quando o TCP/IP e a comunicação celular saiu ali dos laboratórios, ganhou massificação, se juntou com a fibra ótica e ali realmente o mundo se transformou, né? Foi uma grande, vamos dizer, revolução digital e faz todo sentido a gente tirar proveito disso, né? De lá para cá, todos os processos, países, economias têm se beneficiado disso e realmente vem agora um estágio aí também disruptivo muito grande nos próximos 10 anos, né? Vocês devem acompanhar aí, nós tivemos ali a primeira e a segunda geração, no começo da década de 90, né? O celular, aquele negócio grande que servia para fazer voz e mandar torpedo, né? Mandar texto. Aí, no começo do milênio, a terceira geração veio já entregando internet de velocidades mais baixas, 1 mega, 2 mega. No começo dessa última década, o 4G surgiu, veio forte, aumentou as velocidades de acesso aí para uma dezena de megahertz aí, de megabits por segundo. E agora nós estamos falando realmente de centenas de megabits ou até gigabits numa conexão via celular. Nós estamos falando de baixar filme HD, 1 hora de filme em poucos segundos. É isso que a tecnologia 5G vai trazer. Obviamente, Angelino, essa tendência de automação, de internet das coisas, já está acontecendo, mas num ritmo ainda muito embrionário, né? Vamos dizer, numa abrangência ainda pequena, mas vai ser massificado fortemente. A Vivo está aqui no Brasil como uma operadora, né, em termos de quantidade de acesso, receita, etc., apostando muito no país, né? O nosso Grupo Telefônica, tem uma fé muito grande no Brasil, hoje é a operação mais importante fora da Espanha, né? E a gente quer que o Brasil esteja liderando em todos os segmentos, principalmente no segmento de logística, transporte, né? A gente quer estar atuando forte nisso. Mas, para falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa tecnologia, né, que está vindo, vocês, esperamos, sejam grandes usuários, né, das vantagens que estão vindo com ela. O 5G traz não só essa alta velocidade que a gente comentou aqui, mas ele traz uma organização de rede, de equipamentos, né, de soluções, lógica, etc., que implica em muito baixa latência. A latência é muito controlada, ou seja, o tempo de resposta, ou retardo nas comunicações, ele é muito pequeno, e ele pode ser controlado, né? Obviamente, isso tudo vai caminhar em cima de redes de transporte baseadas em fibra ótica. E, além disso, a organização do core da rede, a organização da rede, permite o uso massivo de bilhões de dispositivos, né? É preciso de uma sinalização muito bem organizada, muito rápida. Isso tudo vai vir com essa tecnologia, né? E isso vai, então, permitir realmente não só a comunicação entre pessoas de uma forma mais plena, o conceito de multimídia, que há décadas, né? E aqui eu vou começar a revelar segredos do Angelino Caputo, que era chamado por mim, pela esposa dele, de Lino, e eu tinha uma alcunha ainda mais carinhosa, que era morcego, porque a gente acordava cedo para trabalhar, para fazer as coisas juntos, tivemos muitas atividades juntas, né? Mas o Lino vai lembrar, a gente já vive essa busca desse conceito de serviços integrados, né? E de multimídia há muitos anos. Isso está acontecendo agora e vai virar multimídia dos cachorrinhos, dos dispositivos, de tudo, né? A gente vai ver inteligência artificial junto com robótica invadindo realmente todos os segmentos da atividade humana, né? Isso vai permitir, então, a famosa internet das coisas, né? As roupas vão ser inteligentes, as casas, as cidades, né? As máquinas, né? Vai permitir também aí a realidade aumentada, como já comentou o Angelino, vai permitir o transporte autônomo, né? Enfim, os dispositivos, aparelhos, tudo. Eu não sei nem imaginar aonde nós vamos conseguir botar inteligência, mas eu imagino que é em tudo, né? E isso certamente tem impacto importante para o setor de logística, para o setor de transporte, né? Essa combinação, então, da plataforma 5G com a internet das coisas vai melhorar, então, principalmente a capacidade de rastreamento e de fluidez das mercadorias, das cargas, né? Alta velocidade de conexão, baixa latência e crescimento exponencial dos rastreadores e sensores vão permitir, por exemplo, a rastreabilidade de cargas, composições, veículos em tempo real, além do monitoramento do trânsito de pessoas e arredores, né? O que é muito importante, eu imagino, apesar do meu grande desconhecimento um dia aceito uma visita, Lino, para ver, nós tivemos condição, quando você estava lá presidindo
Doppler, né? Mas realmente imagino a complexidade que é integrar os modais aí, terrestres, ferroviário, com o marítimo, né? E as pessoas envolvidas, as coisas envolvidas, né? A infraestrutura envolvida. Isso tudo vai se beneficiar com essa quantidade de eletrônica que vai ficar à disposição, né? A combinação desses recursos com a robótica e a inteligência artificial vai permitir funcionamento autônomo e coordenado de veículos, composições e das próprias plantas, né, de carga, descarga, as plantas industriais. Então, o segmento, e eu acho muito importante para o nosso país, esse segmento que vocês sustentam de forma brilhante vai ganhar muito, né, com todo essa revolução que está vindo, né? O uso de drones conectados com câmeras permitirá um acompanhamento remoto de todo o sistema logístico, né? Facilitando gestão, fiscalização, segurança dos meios de transporte. O nosso setor de telecom ele é muito confinado, as redes estão ali, tudo é fácil de você botar autodiagnóstico em tudo, mas o setor de vocês realmente ter a possibilidade de monitoramento adicional, né, que não depende de gente, aumenta muito a segurança. Então, é uma oportunidade muito grande para o segmento também. E outros serviços integrados, como meteorologia, também vão ajudar na projeção de riscos, no controle de fluxo das vias e áreas de operação, né? E o que é interessante é que, como eu vou falar a seguir, a quantidade de espectro que está sendo liberado para esse 5G, né, principalmente nas faixas de 3,5 GHz e 26 GHz, vai permitir não só a operação das redes coletivas, da Vivo, da Claro, da TIM. Aliás, pessoal, não sou da área de vendas, eu dirijo a parte de regulamento, de relação regulatória da Vivo, então, assim, meu objetivo aqui não é puxar a sardinha para a Vivo, vai falar realmente da tecnologia, mas o que vai acontecer é que, além dessas redes coletivas, os próprios, vamos dizer, não vou chamar usuários, porque parece uma pessoa, né? Mas as corporações que fazem uso de telecomunicações, e hoje, Vale do Rio Doce, Petrobras, eu tenho certeza que alguns postos devem ter também uma infraestrutura interna de telecomunicações relevante, vai poder fazer uma rede privativa, ou contratar um preposto para fazer essa rede privativa. E a interligação dessas redes privativas com as redes coletivas ou públicas, vamos dizer assim, vai ser muito mais fácil em 5G. Elas vão interfuncionar de forma transparente. E vai ser possível, então, formar, isso é chamado de slicing, dentro do jargão aí tecnológico do 5G, vai ser possível formar virtualmente uma rede fim a fim, corporativa, com os parâmetros customizados de cada porto, de cada cliente, de cada indústria, enfim, de cada segmento de negócio. Então, isso é uma revolução que realmente para o setor produtivo, né, para o setor, vamos dizer, privado, né, com o 5G. E falando um pouquinho agora do edital, né, no dia 24 de setembro, agora sexta-feira, a Anatel aprovou, né, o Conselho Diretor, depois de uma grande discussão que envolveu o TCU. Vocês devem ter visto capítulos dessa novela aí, envolvendo comércio internacional, China, Huawei, etc. Mas, obviamente, tudo transcorreu dentro de um clima de discussão e tudo, mas o Brasil tem uma tradição muito grande hoje nessa área de telecomunicações, de fazer bons projetos, fazer projetos transparentes, abertos à participação de todos os players, e foi dessa vez também da mesma forma, né? Os técnicos do governo, do Ministério, da Anatel, conseguiram trazer as regras com uma condição, acho que, bastante favorável para que o Brasil tenha o que há de melhor em tecnologia. E, nesse sentido, a Anatel, até de alguma forma, contrariando um pouco os interesses de algumas empresas, por exemplo, a Vivo, ela entrou um pouco até na questão tecnológica, né? Nós, agentes prestadores de serviço, a gente gosta que a questão tecnológica fique por conta de cada operadora, né? Mas a Anatel fez questão de exigir o padrão mais alto, o chamado Release 16, da entidade que regula os padrões para essa área de comunicações móveis, adotou o padrão mais alto, que já traz esse conceito todo, né, de core de rede separado para fazer essa partição, esse slice, o que, de alguma forma, é um salto muito grande para o país. É lógico que, para a gente, ela coloca a varinha para saltar não mais em 4,5 metros, mas em 5,5 metros, então todo mundo vai ter que treinar mais, e quando vir com a rede, vocês já devem estar vendo aí, a Vivo, por exemplo, já tem 5G em algumas plantas, acho que em 8 estados do país nós já temos. De vez em quando você passa em algum lugar, aparece, se o seu aparelho tem, vamos dizer, o padrão de comunicação 5G, ele mostra lá um 5G. O 5G já tem velocidade melhor, tem latência menor, mas ainda não tem esse interfuncionamento, esse slicing, que, obviamente, para o usuário final, ele
percebe isso, mas é importante para as aplicações que vão ser desenvolvidas por cada uma das corporações. Então, a agência estabeleceu este padrão mínimo chamado standalone, que é o padrão mais avançado que vai ser implantado pelas empresas, né? E, além disso, a Anatel organizou o espectro brasileiro a ser licitado, não só em faixas, né, que vão ser voltadas para o 5G, e aí são 400 MHz. Isso, para quem é engenheiro, tem uma dimensão. Você pega essa quantidade de espectro e divide entre prestadoras. A Anatel fez lá 5 blocos de 80. E quando você segmenta geograficamente uma área de prestação em células, você tem capacidade de oferecer muita comunicação, muita disponibilidade de banda para os usuários, né? E aí, então, a Anatel colocou 5 canais de 80 MHz em 3,5 GB, né? E mais 16 canais de 200 MB em 26 GB. São frequências muito altas, elas não têm uma abrangência, uma cobertura muito grande. Isso tem uma desvantagem, por um lado, você precisa botar muitas herbes, mas tem uma grande vantagem de ter capacidade de transmissão alta, então você bota muito bit, né? Você bota lá gigabits na transmissão, e, mais interessante, você tem um controle melhor da interferência de uma herb na outra, e aí traz uma facilidade de convivência das redes coletivas com as privativas. Se tiver alguém operando em 26 GB ou 3,5 GB dentro de uma área portuária, é fácil desse sistema não interferir com um sistema, por exemplo, da Vivo, da Claro ou de outro. Então, tem vantagens e desvantagens e vantagens. Eu vejo muitas vantagens nessa quantidade de espectro. Além dessas faixas aí mais altas, tem também um pouco de espectro em 700 MHz, que é hoje uma faixa muito utilizada para 4G. Quando vocês veem 4G no celular, você normalmente está usando essa parte do espectro, e também 2,3 GB, mais 90 MHz. Ou seja, o Brasil vai ganhar aí em torno de 3.700 MHz a mais, ou seja, é mais que o dobro do que está disponível hoje. É muita coisa, né? Nós vamos certamente ter uma abundância de espectro, uma abundância de aplicações, né, para as pessoas e para as coisas e para os negócios, né? Obviamente, da mesma forma, o valor desse edital é um valor sem precedentes na história do Brasil, né? A Anatel faz estimativas de um valor próximo a 50 bilhões de reais por todo o edital que está sendo, vamos dizer, colocado à disposição dos agentes. 10,6 bilhões desses vão ser pagos vamos dizer, em dinheiro para a União, e o restante em obrigações. Então, virão muitas obrigações de implantação, e aí eu não vou ficar aqui perdendo tempo de vocês, mas no tocante, Angelino, as faixas que vão atender principalmente ao 5G, o que nós vamos ver é as empresas que ganharem essas faixas, elas vão ter obrigações de levar backbone e backhaul, que são os transportes de longa distância de 1 GB até 10 gigabits por segundo, para cada porção de população de 10 mil habitantes. Ou seja, a capacidade de transporte do Brasil vai aumentar muito, né? E o transporte hoje é algo, às vezes você tem um acesso até bom na sua operadora, mas você tem gargalo na saída. Isso acontece demais na região norte. Quem opera aqui portos ali em Manaus, em Belém, sabe. Você sai um pouquinho do centro da cidade, você já não tem capacidade de transmissão, você já não tem como fazer uma videoconferência, porque o transporte é via satélite, não tem fibra ótica. Isso agora vai ser realmente enfrentado agora pelo setor, né? Nessa grande licitação. Isso tudo vai acontecer num período que vai começar em junho do ano que vem, talvez até antes, eu vou explicar um pouquinho aqui, e vai até 2029. O 5G vai entrar no país todo na década. Obviamente, as empresas vão antecipar, como fizeram no 700 MB com 4G, né? Nós já estamos buscando condições para isso, né? Há interesse do setor que a licitação ocorra, que existirá um grupo que vai cuidar da questão das interferências, e aí eu já vou antecipar para vocês que essa faixa de 3,5 GB é uma faixa hoje muito importante para a radiodifusão, que é um segmento também importante para o nosso país. Essa faixa leva a transmissão via satélite das cabeças de rede de radiodifusão, TV aberta, para todo o país. E a população brasileira, a estatística aí fala entre 10 ou 20 milhões de pessoas, tem sempre uma antena parabólica. Você está viajando, você vê aquela parabólica numa propriedade humilde ali, a pessoa está vendo sinais de TV aberta, né? E o 5G poderia interferir nessa faixa. Então, tem todo um processo de limpeza dessa faixa, migração desses usuários, isso tem custo, isso tem impacto operacional, então isso vai demandar tempo.
Obviamente, grandes capitais têm uma necessidade menor desse tipo de limpeza, porque não existe tanto esse tipo de serviços, a TV aberta, a TV por assinatura já está lá, mas para a gente realmente chegar no todo do país, a gente vai ter um trabalho de limpeza muito grande. Então, isso vai consumir tempo, por isso, sim, levam anos para a gente fazer todo esse trabalho, né? E para não tomar muito mais o tempo de vocês, o que a gente vê, então, é que a licitação deve acontecer em 4 de novembro, é a data que está estabelecida pela agência. Eu acho que vai acontecer, há a possibilidade de ter impugnação, de ter alguma discussão, mas, pela tradição da Anatel, isso não deve ocorrer, realmente, a gente deve constatar essa licitação ocorrendo no dia 4 de novembro, e aí a agência começa a constituir o grupo de trabalho envolvendo as prestadoras, representantes da radiodifusão, enfim, eu vejo aqui que vocês têm uma organização, uma governança muito bacana, o setor de telecom também tem isso, e esse grupo, sob coordenação da Anatel, vai cuidar desses procedimentos de limpeza da faixa, e as empresas vão sair, então, implantando, e a partir de julho do ano que vem, as obrigações começam a ser exigidas, sem prejuízo de algumas empresas anteciparem, né, essa implantação, né? E a Vivo, apenas para concluir aqui minha fala inicial, Angelina, a Vivo está se capacitando, além de já ter o serviço 5G hoje, ela está realmente se capacitando para ter absolutamente todas as soluções, não só para o que a gente chama de B2C, né, o Business to Consumer, mas também o B2B, o pessoal, eu acho que é a grande maioria dos agentes que estão aqui colocados, né, a gente está realmente se capacitando para ter todas as soluções, inclusive para propiciar redes privativas, customizadas, né, com o controle vamos dizer, de serviço específico de cada usuário. Então, esse era o recado inicial, Angelina. Fico aí à disposição para os debates. Obrigado, Neto. Acho que você conseguiu dar a notícia aqui no nível de entendimento do nosso pessoal aqui. O chato do Jean já está mandando aqui. Telecom é infraestrutura também, eu sei, Jean. Nós somos infraestrutura de transporte e ali infraestrutura de telecomunicações. É que a gente já está tão afeiçoado com a nossa infraestrutura, aqui a gente do setor de infraestrutura, como se os outros não fossem. Né? Eu né? não posso perder essa oportunidade aqui. Eu perco amigo, mas não perco a piada. No setor de telecom, a gente realmente nem gostaria de ser infraestrutura, porque a gente está sofrendo tanta pressão, quando eu falei que no começo do milênio o mundo acabou para a gente, né? Vocês lembram, o torpedo, né? o SMS do celular, hoje ninguém mais usa, o WhatsApp, por causa de aplicativos que surgem, né? Toda plataforma tem um aplicativo. Na questão de conversação também, tem lá o WhatsApp, tem a telefonia, tem várias plataformas hoje fazendo, então há uma pressão muito grande dessa camada de aplicação, essa camada de software, que a gente nem está no Brasil, mas ele usa a nossa infraestrutura e presta o serviço que a gente prestava, e gera uma grande pressão. Então, realmente, é um setor de infraestrutura, mas muito pressionado pelo segmento de valor que está acoplado a ele. Mas é só para não... A gente tem intimidade aqui, o Jean, com o Neto, então a gente pode fazer esse tipo de piada. É até 16 horas, né, Fabrício? Esse painel? Tá. Tá ok. Então, vamos fazer uma rodada aqui com cada um de vocês, fazer algum comentário adicional, pelo que ouviu, né? Vou começar pelo presidente Wander. Você viu que a gente vai poder contar com a infraestrutura do 5G brevemente. Isso deve apoiar os nossos projetos aqui da área de infraestrutura de transporte, viu, Jean? Infraestrutura. Isso traz um pouco de esperança ali, deve ter outros tipos de tecnologia também. Como é que você vê a chegada desse tipo de apoio naquilo que a gente imagina aqui? A chegada do 5G é fundamental, excepcional para nós. Inclusive, quando ele estava dizendo navegação que perde a conexão, é um dos grandes problemas que tem no transporte de carga, quando perdemos as comunicações, e ali que a carga é roubada. Porque o bandido é inteligente, ele tem rastreamento, ele sabe onde há perda de sinal, e, coincidentemente, é onde vai ser roubado, e vai trazer também a possibilidade de desenvolvimento de outros sistemas que é até disruptivo, como o Free Flow, que foi aprovado agora, é uma lei que está vigindo, e tem que ter muita comunicação para avançar. E tem o Free Flow e a pesagem em movimento. É mais uma tecnologia que está disponível e que vai dar grande produtividade no
no transporte rodoviário de cargas, evitando as paradas para pesagem, aumentando a solução. Só para finalizar e dar um exemplo de como está mudando e podemos mudar com a digitalização. No passado, você tinha que emitir um papel para embarcar no avião, depois foi promovido para um check-in automático. Hoje, você já se faz check-in com reconhecimento facial. Você pode embarcar no avião de forma segura, sem documento nenhum, até só reconhecendo a face. Então, a digitalização, é o desenvolvimento que veio para ficar. E o 5G, o Brasil está um pouco atrasado, mas é fundamental. Acreditamos, sim, que 4 de novembro vai ter o leilão e vai poder propiciar o desenvolvimento da economia para além daquilo que nós podemos imaginar. Beleza. Fernando, eu tive conhecimento lá no Porto de Santos, o pessoal da autoridade portuária, eles fizeram um chamamento público para construir uma rede LoRa, low range. É para fazer internet das coisas também, Neto, mas naqueles casos onde você precisa de baixíssima velocidade. Um sensor que você possa medir um nível de um reservatório, ou se tem uma fumaça. Como é um equipamento de baixíssima demanda para transmissão, às vezes você bota uma bateria e dura 10 anos. Então, é uma outra aplicação de internet das coisas, de sensoriamento também. Imagino que eles devem ter, não sei se chegou ao conhecimento do Ministério, que eles estão fazendo esse projeto lá, e outra iniciativa que eles fizeram também muito bacana, colocaram uma norma de diretoria incentivando a comunidade de inovação, convidando as entidades públicas, fizeram uma cerimônia, estive lá em Santos. Queria ver como é que o Ministério apoia esse tipo de movimento lá das pontas, às vezes mais arrojadas, como essa da Autoridade Portuária de Santos. O Ministério tem procurado apoiar essa inovação por meio da tecnologia de diversas formas, né? Até sobre o 5G, já fizemos reuniões com as entidades, sempre lá, capitaneada pelo Otto, né, para a Secretaria de Portos, com o nosso apoio lá, procurando trazer as notícias, novidades, benefícios, né? E essa é uma das vertentes importantes, ou seja, como essas tecnologias emergentes, né, como a gente pode ajudar as autoridades portuárias a estarem antenadas e identificar como aplicar essas tecnologias para resolver problemas, né? Então, como você comentou, eu tenho que partir, a transformação digital pressupõe a gente ter um problema para resolver, e aí a tecnologia vem a reboque, né? Outra forma de buscar fomentar a inovação do setor é por meio do que a gente chama o governo como plataforma, né? A gente tem, né, o caso do próprio Hack Export, em que a gente conseguiu aí ceder os dados do Porto Sem Papel para começar a explorar isso, né? Até o próprio Ministério, acho que usa muito pouco dos dados do sistema que está sob a nossa própria gestão para a política pública. Então, nós estamos aprofundando cada vez mais no conhecimento dessa base, tentando identificar também que tipo de valor esses dados têm para o setor privado, né? Então, existe a máxima, né, de que quanto mais dados você tem, mais você consegue, especialmente na logística, né? Se todos, e a máxima do Port Community System, né? Todos os entes trocando informação, de forma que cada vez mais a gente pode se aproximar de um just-in-time, né? Então, antecipar movimentos, sincronizar movimentos. Então, a gente sabe que a ponta da lança da transformação digital no setor público é o governo como plataforma, e essa é uma vertente que, inclusive, a gente aposta na janela única coviária que ela venha a ser dessa forma, né? O próprio ambiente do Portal Único Comércio Exterior já tem essa pegada, e até a ida do Porto Sem Papel como modo do Portal Único Comércio Exterior tem essa vertente, e a gente usando esses dados, né, disponibilizando eles para que o setor privado possa, por meio de hackathons ou outros concursos, por meio de disponibilizar dados abertos ou para todo o setor, a gente possa, então, promover a inovação do setor privado utilizando esses dados. Essa mudança cultural é muito importante, Fernando, e a gente agradece, porque a gente entende que aquilo que não é protegido pelo sigilo fiscal, sigilo comercial, não tem por que ficar escondido. Isso tem que ser público e isso gera soluções. A gente viu ontem aqui no momento do Brasil Hack o que os meninos conseguiram fazer com as informações abertas lá pelo Otto. A gente mascarou alguma coisa, tal, mas a essência
gerou um resultado muito bom que está sendo evoluído. Mariana, vou falar de Porto Sem Papel, já que você também é uma das mães desse projeto. A gente está mapeando... Hã? Larga um pouco o DTE, vamos de Porto Sem Papel. O Porto Sem Papel 2.0, que nós estamos fazendo agora, ele está sendo feito, já foi citado até pelo Fernando aqui, um mapeamento conjunto do CCT, que é o módulo do Portal Único do Comércio Exterior, o Porto Sem Papel e também o Port Community System, que é um outro projeto. Interessante que 3 necessidades geram um único mapeamento que serve para tudo. Pela sua experiência lá no Porto Sem Papel, como é que você vê essa integração? Porque aí que tem Ministério da Economia, tem o próprio Minfra, né? E tem a parte privada, que o Port Community System é um sistema, a princípio, essencial para a integração dos entes privados. Como é que você vê esse tipo de iniciativa integrada? Assim? Essa iniciativa é extremamente necessária, né? A gente começou o Porto Sem Papel, acho que nos idos lá de 2010, e cada vez mais eu acho que a gente tem conseguido essa articulação aí com o setor privado, entre os órgãos públicos, que também você participou, você estava aqui no governo à época, né, Angelina? A gente tinha bastante resistência, e eu acho que essas resistências com o uso da tecnologia, elas têm se reduzido, né? Tanto que, para a gente colocar, por exemplo, a medida provisória do DTE, a gente teve pelo menos 7 ministérios aí consultados, todos eles sendo consultados de que, de alguma forma, teriam que se integrar à plataforma, integrar seus documentos, reduzir burocracia, e todos eles foram favoráveis. Então, eu acho que a gente já está conseguindo ter, nesses últimos anos, uma aproximação maior e é uma questão disruptiva mesmo que vem com a tecnologia, né? Puxando a sardinha um pouco para o DTE, aí, com certeza a gente vai ter que ter essa articulação do setor privado com o setor público, com quem está lá na ponta fazendo a operação, como você falou, para que a gente possa efetivamente aí, ter essa melhoria de procedimentos e processos antes da gente torná-los eletrônicos, né? E puxando um pouco pelo que o Fernando colocou, acho que a plataforma do DTE vai ser uma plataforma que vai trazer uma base de dados extremamente rica. E não é uma base de dados extremamente rica somente para o setor público, que é extremamente necessária, né? A gente está aí, teve a consulta pública do PNL, a gente deve estar em vias de publicá-lo, né? Mas a gente está fazendo aí o PNL com dados aí de nota fiscal de 2013, né? Isso aí é muito ruim, é muito limitante, porque a gente teve que extrapolar dados para 2017, para depois a gente poder fazer uma projeção aí de 30 anos, né? Então, a gente tem que ter o dado em tempo real, porque eu tenho que ter uma resposta de política pública em tempo real, né? E que seja efetiva. E a gente não está falando só do Ministério da Infraestrutura. Quando a gente pega uma base de dados que nos permite ter rastreabilidade do fluxo, né, de logístico, que nos permite saber o que carga que está indo, para onde que está indo, essa informação é importante para o Minfra fazer suas políticas públicas, para a Polícia Rodoviária Federal poder direcionar melhor a sua segurança, para o Ministério das Comunicações definir onde é prioritário ter a conectividade para que a gente possa ter essa rastreabilidade. Então, isso traz para o governo a possibilidade de fazer políticas públicas que sejam mais efetivas. Do outro lado, essa base de dados, obviamente respeitando a LGPD e sigilo, e a gente está tendo todo um cuidado e critério que nos foi trazido, inclusive, pela CNT como preocupação para dentro da legislação, de que esses dados, se eles não forem sigilosos e não tiverem LGPD envolvida, eles devem ser abertos e devem ser retornados para o setor privado para que a logística seja aprimorada, para que a gente consiga reduzir esses tempos de deslocamento. E ouvindo um pouco o José falar, eu acho que eu não explorei um pouco isso dentro do DTE, além de ser uma plataforma que a gente vai agregar aí todos esses documentos, uma plataforma unificadora, como o Fernando falou, o governo como plataforma, a gente tem a previsão de implementar aí nos próximos anos pelo menos 700 pontos aí de leitura, pelo menos 300 dele com utilização de HS-WIN, que é a pesagem dinâmica em alta velocidade, mas a gente sabe que daqui 5 anos, ainda mais com a implementação do 5G, tudo que a gente está pensando hoje em termos de tecnologia para a gente fazer rastreabilidade provavelmente vai ser aprimorado. Então, dentro das nossas estruturações, a gente está prevendo que pelo menos a cada 5 anos a gente revisite essas tecnologias. E a gente já tem, por exemplo, conversando com a Google, a gente já sabe que no Colorado eles usam uma tecnologia que é embarcada nos caminhões para poder fazer pesagem. Então, assim, com certeza, a evolução dessa tecnologia ao longo do tempo, e vai ser muito rápido, a gente vai ter que estar correndo atrás ali para poder aprimorar aí as soluções de governo que vão estar atreladas, né? Hoje, para a gente definir esses 700 pontos, a gente procurou o Ministério das Comunicações para entender onde a gente tinha conectividade,
E veja, o interesse do IBAMA, às vezes, é que a gente tenha uma leitora dessa lá no norte, para que ele possa fiscalizar a madeira, enfim, que está sendo explorado. Mas a gente tem ainda dificuldade de rede de comunicação, principalmente no norte, né? E, com certeza, com a expansão e com a possibilidade de 5G, a gente vai ter, aí, provavelmente, uma possibilidade de trazer novas tecnologias e uma rastreabilidade muito maior para a logística como um todo. Né? Mariana, aproveita que você está com o microfone e faz também a sua consideração final. Aí eu vou voltar pelo Neto e vou pedir para o César depois fazer um breve resumo. Então, se você quiser fazer sua... Bom, eu acho assim, com certeza o DTE vai ser nosso tema aí dos próximos meses, enfim, dos próximos anos. Como eu coloquei na minha primeira fala, a gente sempre entendeu que esse projeto não era um projeto só de governo, era um projeto que tem que envolver a iniciativa privada. Então, o convite é esse, né? O convite é de construção conjunta. Acho que nas próximas semanas a gente deve estar colocando uma minuta para ser discutida com o setor privado, para que a gente construa conjuntamente esse decreto. A gente precisa da participação do setor privado nesse comitê gestor tripartite, para que vocês priorizem, né, quais são as cargas que devem ser priorizadas, em que momento elas devem ser priorizadas, quais são os órgãos federais que são os principais para que a gente tenha uma redução burocrática, de carga burocrática imediata. Então, acho que o envolvimento do setor privado ele vai ser primordial para que os próximos anos do DTE sejam os anos que a gente tenha um ganho mais aprimorado e mais rápido possível. Né? Então, é um convite mesmo para que todos se envolvam e a gente construa aí um projeto que traga benefício no curto prazo. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigado, Mariana. Neto, vou pedir também para você fazer suas considerações, mas eu queria fazer um convite também. A tecnologia está nascendo agora, o 5G. Nós estamos aqui com duas verticais, duas indústrias importantes. A infraestrutura de transporte, logística e a infraestrutura de telecom. Eu queria que você organizasse uma comitiva aí da área de telecom, pode ser só da Vivo, no começo, e a gente vai escolher um porto e vai visitar e vamos tentar achar alguma sinergia para que a gente consiga desenvolver logo no nascedouro dessa tecnologia os projetos e sair na frente, aumentando ainda mais a competitividade do país aí. O Angelino continua lendo meus pensamentos, né? A amizade faz mal nesse tipo de coisa, mas eu ia te provocar nesse sentido, Lindo. Eu fiz uma pequena provocação e você deu um ambiente mais institucional a ela. Eu fico feliz. Certamente a Vivo vai estar lá. Temos interesse em conhecer mais esse segmento e certamente com especialistas, que eu tenho certeza que nós temos vários nessa área também, né? Mas eu acho que é muito importante o que vocês estão realmente fazendo hoje aqui, né, nesse simpósio do Brasil Export. O 5G realmente é uma grande oportunidade de geração de valor, né? Todas as nossas empresas estão buscando isso, para Vivo, para toda a cadeia de valor ligada, né? Nós esperamos com ele, vamos dizer, melhorar e ampliar a experiência do cliente. Obviamente que para o cliente final, consumidor, né, a gente recomenda o uso moderado. Na Vivo a gente fala assim, tem hora para desconectar, né? Tem até propaganda da Vivo falando desconecta um pouco e tal. Mas para as empresas a gente tem que falar, olha, fique conectado 24 horas, cuide da sua planta, cuide dos seus negócios, cuide do seu pessoal, né? E eu acho que o 5G está vindo para isso, né? Isso, como o Angelino explicou bem, né? Já está acontecendo desde o 3G, com 4G também, mas a gente vai realmente massificar e customizar soluções para os segmentos corporativos e vocês podem contar com o setor de telecomunicações, principalmente com a Vivo, nesse desafio. Obrigado, Neto. Fernando, suas palavras finais aí para a gente encerrar. Só agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando do nosso programa de transformação digital, reforçar o chamado aí que a Mariana fez, né, dessa participação conjunta, né, de forma que essa melhoria da eficiência dos serviços associados à infraestrutura de transportes, que a gente tanto quer almejar, que vai levar o Brasil a uma posição de competitividade cada vez melhor, ela se faz em articulação, né, público e privado. E, no mais, agradecer mesmo a oportunidade, a gente possa aí continuar com esse contato. Obrigado, Fernando. Presidente Wander, suas palavras finais. Basicamente, para agradecer e elogiar o trabalho. Foi um fórum onde podemos aprender com 5G, que faz parte da infraestrutura e que está intimamente interligado com o objetivo do painel da digitalização. Nós precisamos de vocês para poder trafegar as informações que vão permitir digitalizar e fazer com que a logística seja mais eficiente. Muito obrigado pela atenção. E, Mariana, o convite está aceito já para trabalharmos juntos para fazer com que o DTE atinja o grande objetivo de ser o documento único do transporte
não apenas rodoviário, mas de todos os modais. Obrigado. Obrigado, Wander. César, pelo tempo que o Fabrício nos deu, você tem 5 minutos e meio para fazer as suas considerações, o fechamento do nosso painel. Vamos dizer, você fez a abertura e agora eu vi as conclusões. Eu não vou fazer aquela pergunta que eu fiz para o Flávio, não, porque pegou mal da outra vez, mas dizer se foi bom o painel, entendeu? Angelino, sua condução foi tão boa e os painelistas são tão doutos e tão excelentes que vai ser menos de 5 minutos e meio, porque eles deram total recado, então, desde o presidente Wander, ao Fernando, a Mariana, ao Neto, ao Djalma, remotamente. Mas eu não posso deixar de, pelo menos, pensar aqui algumas questões que foram, do meu ponto de vista e do ponto de vista de todos, fundamentais, essas questões. O presidente Wander, ele fez uma colocação que é uma contribuição muito grande, Fernando e Mariano, é a questão do DTE efetivamente multimodal, né, presidente? E que ele tenha esse olhar. E quando você menciona, Mariana, a visita à Braspress, eu me lembro que logo depois conversávamos com o Urubatã, e ele dizia do seu entusiasmo pelo trabalho do MINFRA, mas era a preocupação que, de fato, houvesse a celeridade no documento, para não ser mais um documento nessa fase que nós já sabemos, como você muito bem disse, que no trânsito a gente tem que levar mais quase uma carga de documento, né? Então, eu acho que esse daí, né, presidente Wander, é uma preocupação de todos e que me parece aí algo a ser destacado. Mas, quando a gente fala em questão de documentação no processo multimodal, eu também não poderia deixar de pegar uma carona no que está sendo posto agora na BR do Mar, porque a cabotagem é um dos segmentos que sofre muito. A cabotagem ela tem, até o momento atual, um quantum de documentação muito próximo do que é o longo curso. Então, quer dizer, essa é uma preocupação que não pode ficar fora desse olhar e que, com certeza, os senhores do MINFRA, muito zelosos, muito competentes, devem estar, obviamente, olhando isso, e Dino não vai deixar passar isso, né? Certamente, então, isso daí é mais um ponto. Eu vou pegar uma carona no que o Angelino falou e o Neto também expôs, com relação à questão do olhar, Angelino, que você fez a boa provocação e o bom convite, para que haja uma visita conjunta desde a área no porto, nos portos, né, para poder fazer uma análise dessa forma. Bom, com o meu cacuete logístico de integração, eu não poderia deixar de dizer que essa visão que o próprio Neto trouxe do ecossistema sincrônico, ele deve se estender a montante e a jusante do porto. Nós estamos aqui com colegas da praticagem, tanto o Arionor, tanto quanto o Falcão, quanto o João Bosco e outros colegas da praticagem. Eu até vou mais longe, que essa leitura seja feita desde a chegada, tá certo, aos portos, a questão dos aeroportos idem, passando pelos portos, pelos retroportos, até as operações logísticas da Interlândia, tá certo? Porque certamente aquela visão de logística integrada é pleonário vicioso. Se você tiver um elo falho, você vai ter todo o ecossistema, como muito bem Neto falou, comprometido, né? Então, eu me lembro muito que você tem naquela região ali de Alemanha, Bélgica e Holanda, você já tem sistemas, já há muito tempo, há décadas, uma visão de sincronicidade logística, né? Que você toma todas as decisões. E, por fim, mas não menos importante, eu quero pegar uma fala que a Mariana coloca, que hoje a gente escutava sobre reforma tributária. Senhora César, o que é que danado isso daqui tem a ver com reforma tributária? Tudo. Que a partir do momento que você tem uma leitura muito clara de origem e destino de carga, você vai saber com precisão, efetivamente, como os estados estão movimentando suas cargas de para. E aí você vai ter uma decisão também que colaborará para uma política pública tributária mais precisa e preciosa no que concerne aos estados, às regiões e à movimentação de integração entre elas. No mais, eu quero dizer da honra de participar aqui com meu amigo, meu colega Caputo, que foi uma delícia esse painel, e com pessoas tão brilhantes, tão inteligentes e de tamanha forma preparados para compor esse painel. É uma honra, eu só tenho a agradecer. Aqui o Fabrício na hora não estava, então também agradecer a você, Fabrício, a oportunidade de desenvolver esse debate aqui no dia de hoje. Muito obrigado. César,
Só lembrando aqui que de manhã o Carlos Acosta falou que governo é um lugar ciumento, né? O Jorge Lima falou, governo é um lugar ciumento, é cheio de igrejinha, cada um quer fazer o seu. E a gente vê como a tecnologia acaba ajudando a quebrar essas igrejinhas, quebrar esses fields. Nós temos aí Receita conversando com a Secretaria dos Portos, nós temos vários projetos feitos de forma cinética, integrada, então é a contribuição aí da tecnologia, da inovação também ajudando. Isso traz produtividade, né? Traz desburocratização. Então, pessoal, agradeço aí pela atenção de vocês, esperamos ter dado essa contribuição no painel e acho que, André, você pode terminar para nós? Nossos agradecimentos aos participantes deste painel, senhor José Gonçalves Neto, senhora Mariana Pescatori, senhor Fernando Coelho, senhor Vander Costa, senhor Angelino Caputo e o senhor César Meirelles. Parabéns pela condução. Nós encerramos esse painel e voltamos às 16h30 com o quarto e último painel de hoje, com o tema Desafios Logísticos e de Infraestrutura no Brasil para o Setor Produtivo. Obrigado.